Está aberto aí, amém? Hoje nós vamos falar da capacidade que Jesus tem em ressignificar as coisas. Provavelmente você já teve um encontro com Jesus e muitas áreas da sua vida já foram ressignificadas. Talvez o seu casamento, a sua vida profissional, a sua saúde, sua vida financeira, alguma área da sua vida que tinha uma forma e com Jesus agora se tornou diferente, foi ressignificado. E hoje nós vamos trazer justamente a história de uma pessoa da Bíblia que Deus trouxe um ressignificado para a vida dele, que foi incrível. Então quero começar lendo com você 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Eis que surgiram coisas. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Queremos te pedir, Senhor, que a revelação dos céus venha sobre nós nessa noite, que possamos entregar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para a sua igreja, Senhor. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para que possamos absorver tudo que a Tua palavra diz, Senhor, e possamos aplicar tudo isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa que nós vamos abordar são as 7 fases do apóstolo Pedro. Para a gente saber um pouquinho sobre a vida dele, o pai dele, né, Jonas, um pescador também, ele era irmão do discípulo André. Ele era pescador, depois se tornou discípulo, nascido em Betsaida, era o único discípulo casado quando Jesus escolheu os discípulos. Então aquela ideia que a gente tem dos discípulos todos mais velhinhos, já com a barba meio branca, já carequinho igual eu, assim, não é real. Talvez igual ficar mais carequinho igual eu mais cedo, talvez pode ser que alguém tenha, né? Mas todos os discípulos eram bem jovens, abaixo dos 20 anos, os que Jesus escolheu. Então todos eram de adolescente para jovem ali. Jesus escolheu aquela galera ali para trabalhar com ele, aprender com ele e ser enviado. E o mais velho era Pedro, que era casado, mas mais velho, entre aspas, porque também era jovem. Então, se casava jovem na época, o homem já se tornava homem muito cedo na época também, tinha essa cultura. Então, ele era o único casado do time. O temperamento dele era explosivo, falava demais, impulsivo, inconstante. O famoso sanguíneo. Tem sanguíneo aí na casa, não? Meu Deus, ó. O sincero, né? O sanguíneo não sincero não levantaram a mão. O sanguíneo, aquele que é explosivo, aquele que fala depois, ai, a besteira que eu fiz, para que eu fui falar isso? Aquele que erra, mas ao mesmo tempo que ele erra, ele também pede perdão e já está tudo certo. É o sanguíneo, é o que se expõe muito também. Então esse era Pedro, né? Ele morreu de uma forma muito interessante, que após a perseguição da igreja primitiva, ele foi condenado à morte e foi sentenciado à cruz. Só que ele não aceitou morrer como Jesus morreu, pendurado na cruz. Então ele solicitou que ficasse de cabeça para baixo, porque ele não se sentia merecedor de morrer da mesma forma que o mestre dele morreu. Então ele morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo. E isso são aulas que a gente aprende com os discípulos, né? E ele teve 7 fases na vida dele. Eu quero que você me acompanhe aí, bem de pertinho. Anote em algum lugar aí para você, só o título da fase, para você depois meditar em casa, né? As fases de Pedro, para você, algumas fases dela você vai se identificar agora já, outras você vai provavelmente num futuro, ou então já passou por essas fases. Então vai ser muito interessante para a nossa vida aí. Quero que você esteja comigo aí. Essa noite eu não dormi nada, a Aninha passou muito mal, teve que ir para o hospital, eu não dormi a noite inteira. Então eu não deixo vocês dormir e vocês não deixam eu dormir. Amém? Estão comigo? Eita, glória. Esse amém não me animou muito. Vocês estão comigo aí, amém? Glória a Deus. Mas graças a Deus a Ana está bem já. A gente foi para a Unimed, ela foi medicada, isso 4 horas da manhã. E a gente voltou para casa de manhã cedinho, já vim para o culto da manhã. Ela já está bem, mas ela está mais em casa hoje para ficar mais guardadinha. Mas glória a Deus, já está tudo certinho.
Deus cuida da gente. Primeira fase de Pedro é aquele que foi encontrado por Jesus. Quem foi encontrado por Jesus aí, gente? Glória a Deus, né? Que bom a gente ter sido encontrado por Jesus. É Ele quem nos encontra, é Ele quem vem em direção a nós. A Bíblia diz que Ele nos ama com amor eterno e com a sua misericórdia nos atrai para perto dEle. Ele que nos atrai, é o amor dEle, é a compaixão, é a graça dEle que nos envolve, nos coloca pertinho dEle. Então Ele foi encontrado por Jesus. Vamos ler Lucas 5 e 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Isso aqui foi naquele episódio onde Jesus estava pregando e tinha muita gente ali na beira da praia, ali, muita gente, um movimento muito grande. Tinha um barco na beira, onde tinha uns rapazes ali arrumando as redes e tal. Aí ele pediu para o dono do barco: me empresta o barco aí só para eu subir e pregar. Então ele subiu, pregou e depois de pregar ele chamou: vamos para as águas profundas ali, vamos mais profundo com esse barco? Aí ele: vamos embora, então quer ir para lá? Vamos. A primeira coisa que Jesus faz quando nos encontra, Ele nos leva para uma profundidade de relacionamento. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você, mas não levar apenas hoje à noite. Ele quer que a gente viva na profundidade com Ele. É hoje à noite, é amanhã, é todos os dias. Então Ele levou: vamos para a água profunda? Vamos. Lá Ele falou assim: vamos pescar? Poxa, Jesus, trabalhei a noite inteirinha, mas não peguei nada. Estou cansado assim, já estou aqui. Já arrumei tudo de novo para trabalhar de noite. Geralmente um pescador profissional, ele pesca na noite, não pesca durante o dia, então de dia não era tão aplicável a pesca, mas Jesus falou assim: não, mas vamos pescar, vamos aí. Aí ele falou assim: se é tu que está falando, eu vou debaixo da tua palavra, vamos pescar. Quando eles jogaram as redes, veio tanto peixe que ele começou a gritar para os amigos dele. Veio João, veio o André, veio o Tiago, para ajudar, porque as redes estavam quase arrebentando com tanto peixe que estava vindo. E Pedro, ao ver aquele milagre, porque ele era um profissional da pesca, ele sabia que não estava certo o que estava acontecendo, era algo sobrenatural. Aí ele percebeu que Jesus não era uma pessoa normal. Aí ele teve essa cena, ele se prostrou e falou assim: não, Jesus, nem vem assim perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Uma lição que eu aprendo nisso: quando Jesus nos encontra, a primeira coisa que nós percebemos é quão pecadores nós somos. Quando Jesus se aproxima de nós, a luz de Deus ilumina a nossa vida. A primeira coisa que nós vamos perceber serão os nossos pecados. Mas Jesus, Ele não ilumina e expõe os nossos pecados para vergonha. Ele não ilumina os nossos pecados e expõe para condenação. Ele ilumina para cura, para restauração, para perdão dos nossos pecados e para uma vida nova com Ele. Então toda pessoa que se aproxima de Jesus, parece que a vida começa a dar um turbilhão, começa a ficar difícil, começa a ter uns problemas. Não é que está tendo problema, não é porque a vida com Jesus é mais difícil, não, é porque a luz de Deus ilumina as coisas que estavam na escuridão. Começamos a enxergar coisas que não enxergávamos. Começamos a enxergar hábitos nossos que não eram bons e agora precisamos mudar. Começamos a enxergar falhas que cometemos e precisamos acertar. Mas tudo isso não é para condenar você, não é para destruir você, mas é para melhorar você, para trazer cura para a tua vida, é para fazer com que eu e você sejamos uma pessoa melhor. Tu acredita no perdão de Jesus aí? Tu pode aplaudir o Senhor Jesus por esse perdão maravilhoso? Diferente do inimigo, né? Ou da religiosidade que vem nos condenando, demonstrando o nosso pecado, expondo o nosso pecado, a vergonha. Não, Jesus, Ele expõe para nós, mas para uma limpeza. Então, quando Jesus encontrou e depois chamou Simão para começar a andar com Jesus ali, fazer parte do time extraordinário que eles montaram ali de 12 homens, Jesus trocou o nome de Simão. E Jesus faz isso com a gente. Antes éramos enganadores, éramos mentirosos, éramos traidores, éramos caluniadores, tínhamos outro nome, mas agora com Jesus o meu nome é outro. O meu nome é evangelista, o meu nome é aquele que serve, o meu nome é bondoso, o meu nome é trocado, a minha identidade é modificada quando Jesus chega na minha vida.
E foi o que aconteceu com Pedro. Vamos ler Mateus 16:16. Simão respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então Jesus aqui troca o nome de Pedro com um propósito. Então eu e você carregamos a nossa identidade civil aqui, que diz a nossa filiação, diz de onde viemos, a nossa origem. Aqui na nossa igreja, por exemplo, temos uma miscigenação extraordinária, né? Quem aqui é do sul aqui? Quem é dos 3 estados do sul aqui? Levanta a mão. Quem é do sudeste? Ó, tem uma galera. Quem é do nordeste? Ó. Quem é do norte? Olha só, tem gente de tudo quanto é lugar. Quem é do centro-oeste? Tem alguém aí? Tem alguma região que eu não lembro assim? Eu acho que é isso, né? A aula de geografia faz muito tempo que eu não faço, gente, não repara. Então a gente traz a nossa identidade civil e ela fala muito sobre nós. Porque a nossa identidade de onde nós viemos, ela vai dizer qual é a nossa cultura, qual é a culinária que geralmente nós temos por costume, qual é o estilo de roupa. Você não vai ver um paraense usando roupa de gaúcho naquele sol lá, né, gente? Não faz sentido, né? Mas você vai ver um gaúcho usando uma bombacha, né? Aquela roupa lá, porque é do sul, faz parte lá daquela região. E tu não vai ver um catarinense, como é que é o nome daquele chapeuzinho de nordestino assim? Tem um nome, não? É aquela roupa de couro da vaquejada, né? Tu não vai ver um catarinense entrando num culto com a roupa de vaquejada. Tu não vai ver, porque não faz parte da nossa cultura. E a nossa identidade, como é que é o nome? É uma roupa de cangaceiro, obrigado. Os cangaceiros estão aqui, eles sabem os nomes, né? A Maria era cangaceira, Jesus pegou ela, transformou a vida dela, fez ela uma ministra de louvor, aleluia. Então, Jesus troca a nossa identidade. Ele faz com que a gente agora carregamos algo dos céus, do reino de Deus. Algo que é de lá. Então, Jesus, quando chama Simão de Pedro, ele faz aqui uma troca de palavras que, por muito tempo, a igreja no mundo, na história da humanidade, trouxe um conhecimento um pouco diferente do que Jesus realmente estava tentando falar. Quando Jesus fala que Simão agora é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, por muito tempo, a igreja do mundo inteiro, desde o início da história da humanidade, entendia que a igreja do Senhor estava sendo estabelecida sobre a vida de Pedro, por causa dessa frase. Até porque Pedro, ele vem de pedra. Só que se você olhar no grego, no original da escritura aqui, quando Jesus fala assim, tu és Pedro, ele usa a palavra Petros. Então, tu és Petros. E sobre essa Petra, ele usa 2 palavras diferentes. Tu és Pedro e sobre essa pedra. Tu és Petros sobre essa Petra. O que é Petros e o que é pedra? Petros é o fragmento de rocha. É um pedaço de pedra. Petra é uma rocha. Então, o que Jesus estava falando aqui? Tu és um fragmento da rocha. Tu és Petros. E sobre essa rocha, quem é a rocha eterna? Quem é a rocha? É Jesus. Então Jesus estava falando que a igreja estava sendo edificada sobre ele. E Pedro, o Petros, era uma parte dessa igreja. Era um fragmento dessa rocha que é Jesus. Então a gente entende aqui algumas verdades sobre isso. Jesus é o único fundamento da igreja. A igreja não é e não pode ser fundamentada em homens. Tem uma frase muito antiga, uma frase assim, centenária, da igreja, que ela fala assim, ubi Petrus, ibi ecclesia. O que está falando? Aonde está Pedro, ali está a igreja. Porque é uma frase fundamentada no homem, que entendeu que essa fala de Jesus, ele estava estabelecendo a igreja do Senhor sobre a vida de Pedro, que não é o que Jesus estava falando. Porque Jesus é o fundamento, até porque Pedro fala isso em Atos 4, quando ele está falando sobre quem fez o milagre, que as pessoas pensaram que ele tinha feito o milagre.
Ele, não, gente, vocês estão olhando para mim como se eu tivesse feito um milagre. Não fui eu. Quem fez o milagre foi Jesus, através da minha vida. Então, o próprio Pedro explicou, depois de Jesus estava já ressurreto, voltou aos céus, a igreja primitiva já estava em atividade, ele tinha curado ali o paralítico da Porta Formosa, e as pessoas olharam para ele e quiseram atribuir o milagre a ele. E ele falou, não, gente, não tem nada a ver comigo. Opa, tem a ver com... Tudo bem? Amém. Tem a ver com o que Deus está fazendo. Então, cuidado com grandes líderes religiosos, pessoas que têm dons espirituais e elas colocam as pessoas em direção a ela. Eu como pastor, eu não posso puxar você para mim. Eu tenho que pegar você e colocar o seu olhar olhando para Jesus. Então, Pedro estava falando, ei, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que está em mim. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Porque ele falou sobre essa pedra, sobre essa rocha. Depois, Jesus é o dono da igreja. Não existe dono de igreja. Igreja não é CNPJ. A igreja do Senhor Jesus na terra não é uma instituição. A igreja do Senhor Jesus são aqueles que foram comprados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Porque ele comprou com o próprio sangue. Você foi comprado com o sangue de Jesus aí? Não. Então fala assim, ó, Jesus é o dono da minha vida. Pode falar assim, ó, Jesus é o dono da minha vida, glória a Deus. Ele fala, e eu edificarei a minha igreja. Jesus falou, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Outra verdade que nós precisamos nos apegar. Jesus é o fundamento, Jesus é o dono da igreja. E Jesus é quem edifica a igreja. E ele fala, eu edificarei. Sobre essa pedra eu edificarei. Então ele está dizendo ali claramente que quem edifica a igreja, quem faz a igreja crescer é o Senhor. A igreja não somente como instituição, mas eu e você somos a igreja. Então a minha vida, a sua vida só vai crescer quando realmente estivermos em Jesus. Porque é Ele quem edifica. Não é a minha formação, não serão os meus recursos, não serão os meus dons que vão me levar em algum lugar, mas apenas a rocha eterna que é Jesus Cristo. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as obedece, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E virão as tempestades, virão as dificuldades, mas eles não se abalarão porque estão num lugar firme. Então não é sobre o que eu sei, do que eu posso, do que eu faço, é sobre aonde eu estou firmado. E em nome de Jesus, a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família estão firmadas na rocha eterna que é Jesus. Você está comigo aí, amém? E então, se Ele é o fundamento, se Ele é o dono, se é Ele quem edifica, Ele também protege, porque Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então é Ele quem protege a minha vida, a sua vida, é Ele quem protege a igreja do Senhor. Quantas perseguições na história da humanidade a igreja passou, quantos anos a Bíblia foi escondida, para que não fosse queimada, não fosse rasgada, para que hoje estivesse nas nossas mãos. Foram homens que protegeram, sim, mas inspirados pelo Senhor. Porque se dependesse de todo o sistema religioso que veio da história da humanidade, nós não teríamos mais a palavra do Senhor. Mas porque Deus ainda protege a sua igreja e vai continuar protegendo até o dia que Ele voltar. Deus protegeu, está protegendo e vai proteger até a consumação dos séculos. Ele protege a tua vida, Ele protege a tua família, porque você é a igreja dEle. Ele protege os seus filhos. Ele protege as suas finanças. É Ele quem protege eu e você, gente. Em vão vigia sentinela, se não for o Senhor quem guarda a cidade. Então esteja em Jesus e você vai ser protegido por Ele em todas as áreas. Amém? Então a primeira fase é essa, de um Pedro encontrado por Jesus, aquela coisa maravilhosa, aonde ele recebe um novo nome. E então ele entra numa segunda fase. Segunda fase de Pedro é aquele que, já que conhece Jesus, agora ele começa a querer se meter nos planos de Jesus. Ele começa a querer dar um pitaco assim, nas coisas que Jesus quer fazer. Ele começa a achar que sabe alguma coisa além do que Jesus sabe. Então vamos ler Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos,
dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, o irmão Pedro, aquele abençoado, ele chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Olha que ousadia do Pedro. Jesus, só um minutinho, vem cá. Fala um negocinho para o senhor. Eu acho que o senhor está empolgado assim hoje. Eu acho que está errado o que o senhor está falando. Assim. Eu sei que o senhor ama a gente, assim, eu sei que o senhor está fazendo os milagres, mas não é bem assim. Sabe assim, sabe aquele, a inversão assim? Ele era o discípulo querendo ensinar o discipulador. E aqui, Jesus olhou para ele e falou assim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que Jesus estava fazendo aqui? Primeiro, ele não expulsou Pedro, ele expulsou Satanás. Por quê? Porque Jesus sabe o nosso potencial e ele nos ama além dos nossos erros. Então, possivelmente, eu e você vamos errar na nossa caminhada com Jesus. Nós, em algum momento, nós vamos se meter nos planos dele. Ele fala, não, Jesus, aqui eu tenho um plano muito melhor. Não, o seu plano é muito primário, assim. Eu tenho um plano mais legal, mais assim, sei lá, mais... Eu ser um missionário lá na França, lá na Torre Eiffel, lá quem sabe, assim, no Emirados Árabes, assim, um negócio mais top, assim. Esse negócio de África já passou, assim, já passou essa época do sofrimento. Ir lá para o sertão. Não, tem um plano melhor aqui para o Senhor. A gente começa a se meter nas coisas que Jesus está fazendo. Só que Jesus entende que o erro, toda fala, toda ideia que vem de contra o propósito do Senhor, não é só humano, mas sim do diabo. Tanto que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. O inimigo quer frustrar os planos do Senhor, por mais que ele sabe o final dele, que é triste e de derrota, mas ele, enquanto está aqui, ele está tentando. Então Jesus exclui o espírito de confusão, mas ele abraça Pedro. Então, infelizmente, eu e você, a gente tem que saber uma realidade. Nós vamos errar. Já erramos, provavelmente. Mas Jesus olha para mim, para você e continua nos dando chance. Ele vai sempre olhar para mim, para você e vem cá, tu tá bem usadinho pelo inimigo hoje, mas eu vou te limpar e vem aqui baixo perto de mim. É isso que Jesus fez. E é muito interessante que ele fala assim, você só está pensando nas coisas dos homens. Nós, quando estamos desconectados de Deus, nós estamos apenas olhando as coisas no meio horizontal. Está vendo que Pedro, ele está preso ao físico ao falar com Jesus que ele não deveria morrer fisicamente? Então Pedro estava ali preocupado e não entendendo o que estava acontecendo, porque a visão dele estava muito no meio natural. Mas Jesus nos chama para começar a olhar a vida não somente com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, porque a fé é um fundamento firme das coisas que não se veem. E às vezes eu e você estamos desesperados, porque estamos com os olhos carnais vendo uma situação horripilante. Com os olhos carnais olhamos em nossa volta os problemas, as situações que estamos vivendo e realmente dá medo. Só que se olharmos com os olhos espirituais, sabemos que o Deus que nós servimos será fiel até o final. E Ele vai guardar a gente até o final. Você acredita nisso ou não? Então, a gente tem que parar de ser um pouco horizontal, um pouco carnal. A gente tem que parar de ser muito humano e começar a viver no sobrenatural com o Senhor. E enxergar a vida e as coisas a partir do olhar de Jesus para as coisas. Porque senão a gente vai se perder. E a gente começa a andar com Jesus um tempo e começa a achar que a gente pode se meter nos planos dele. Não, Jesus, aqui carteirinha de membro aqui 30 anos de crente. Não, já sei tudo isso aqui, Jesus. Fica tranquilo que eu sei. Não é o teu tempo de crente, não é o teu tempo de ministério, não é o teu cargo. Jesus sempre vai ter algo novo e extraordinário para nossas vidas. Você vai viver e vai ver cada vez coisas maiores que você nunca imaginou que poderia acontecer, porque o poder sobrenatural do Senhor opera na minha e na sua vida. Você acredita nisso? Efésios 3:20. Abre Efésios 3:20 lá, lembrei agora desse versículo. Olha o que é o poder de Deus na nossa vida. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos.
Já pensou nas suas mais altas orações, pedidos que você faz? Ele é capaz de fazer coisas maiores, e ele não é capaz, ele vai fazer coisas maiores. Olha aqui, de acordo com o seu poder que atua em nós. Está atuando em mim, está atuando em você, um poder que é capaz de fazer e efetuar coisas maiores do que pensamos. Aí eu traduzo em outras palavras. Eu quero que você pegue essa promessa em nome de Jesus. Você vai agradecer por coisas que você nem pediu. Você vai ver bênçãos na sua vida. Você vai ver coisas que Deus vai te dar, que você nem pensou em pedir, mas está ali. Sabe por quê? É o Deus que você serve. Ele é capaz disso. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Terceira fase. O que tem um discurso bonito, mas não é tão verdade assim. Ai, Jesus, que perigo quando a gente começa a ficar antigo. O crente velho é um perigo, gente. É isso aqui, ó, o crente velho. O velho crente é top, mas o crente velho é um perigo. Porque o crente velho é esse, começa a se meter na coisa de Deus. Ele acha que não precisa, ele acha que é do jeito dele, porque ele já viu, ele é muito experiente, ele já sabe, já leu a Bíblia, já fez curso de teologia, então ele já sabe. E agora ele começa a ter um discurso muito bonito, mas a verdade não é tão... Quer ver? Vamos ler Mateus 26 e 33. Olha que discurso lindo. Pedro respondeu, aquela voz imponente de herói. Olha aqui. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Meu Deus, sim. Se um amigo meu diz um negócio desse pra mim, eu falo, fechou? Eu vou ficar esperando ele me levar na lanchonete, que eu sei que ele vai pagar pra mim? Né? Eu vou deixar, a hora que furar um pneu, já vou saber para quem que eu vou ligar, que é para ele, que ele falou que nunca vai me abandonar. Então o discurso é bonito, sim ou não? E às vezes ele parece com a gente, né? Nas nossas orações formais, né? A gente dobra o joelho e fala, Senhor, Criador dos céus e do universo, eis aqui o seu Filho amado, está aqui pronto para ser usado em suas mãos. A gente fala, né? A gente fala, mas não faz nada. E olha aqui, olha o que Jesus respondeu. Pedro, eu te asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Rapaz, tu escutar um negócio desse, uma coisa totalmente contrária ao que ele falou. Ele falou, eu nunca te abandonarei. Jesus falou assim, ó, faz isso não, Pedro, porque tu vai me negar. Sabe por quê, gente? Jesus conhece a nossa intenção. Jesus conhece o nosso interior. Então, assim, a gente começa a ficar crente velho, aí a gente faz a cara de crente, a roupa de crente, o comportamento do crente, os louvor de crente, vai fazer a faxina, bota aquele louvorzão alto assim, de crente. Normal, não tem problema. Só que Deus agora quer ver atitude de crente, vida de crente. Pessoas que estão dispostas a perder pela causa de Cristo. Pessoas que estão dispostas a ter prejuízos pela causa de Cristo. Pessoas que vão estar dispostas a suportar grandes pressões por causa de Cristo. Porque falar, gente, é muito fácil. A gente canta aqui, né? A gente canta, né? Coisas bonitas. Todos os versos e canções que eu consegui cantar. E já falo, nossa, que poesia maravilhosa. Aí a gente canta, né? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Aí no outro culto a gente fala, restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele não sabe o que quer. Um dia a gente fala que dá tudo, outro dia a gente quer de volta. Então a gente é levado pelas canções para falar coisas muito lindas. Mas como está a nossa vida em atitude, gente? Será que a minha vida corresponde a tudo o que eu falo? Porque Jesus conhece. A gente pode enganar muito bem, gente. Mas Jesus conhece o nosso andar. Jesus conhece o nosso levantar. Jesus conhece a intenção do nosso coração em todas as coisas. Então é muito melhor a gente ser sincero e falar, Jesus, eu estou bem assim, alheio, estou bem desconectado do seu propósito, mas eu quero um avivamento no meu coração, Senhor. Eu quero viver em verdade, em espírito e em verdade com o Senhor, porque Deus é espírito e procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E não tem como forjar, não tem como, no momento de música, dizer que aquilo é a minha vida de culto ao Senhor, porque não é. Não se resume a isso. E é um perigo, o Pedro estava aqui, ó. Falar um negócio para vocês. O Evangelho do Senhor Jesus
foi estabelecido na terra através da morte de Cristo. Quando Jesus, na cruz pendurado, falou assim, ó, está consumado. O que ele estava falando assim, ó? Implantei o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia da salvação. Então, quando ele morre, ele proclama que estava consumado o estabelecimento da salvação, da boa notícia para a humanidade. E nós precisamos entender que evangelho estamos vivendo. Porque um evangelho sem perdas, um evangelho sem sacrifício, um evangelho muito à minha moda, ao meu jeito, a tudo que se encaixa no meu perfil, me perdoa, mas não é evangelho. Alguém te pregou alguma coisa errada que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus foi estabelecido através da morte. E eu me intitulo cristão, o imitador, aquele seguidor de Cristo, o que pisa nos passos de Jesus. Então a minha vida precisa expressar alguma coisa do evangelho. E não podemos viver uma vida buscando apenas os meus interesses. Eu não posso me enganar como muitos estão enganando, trazendo discursos de muita vitória, de muita prosperidade, e fazem grandes eventos, grandes palestras, e as pessoas pagam caríssimo a entrada para receber uma palavra, achando que porque está pagando caro numa palestra, a palestra vai mudar a vida dele, e ele não lembra que é Jesus que muda vidas. É Jesus, é o Evangelho que restaura famílias, não é um ingresso pago para poder assistir uma pregação. Até porque o Evangelho não é entregue e pago, o Evangelho é entregue de graça. Então tudo isso que está sendo pago, esses grandes eventos, não tem nada a ver com o Evangelho. Pode ser uma ótima palestra, uma palestra até emocionante, uma palestra que vai te impulsionar para a vida, legal, mas não é Evangelho. Porque Jesus desceu do seu trono para vir à terra sem cobrar um centavo meu e teu, para salvar a minha e a sua vida. Ele não deixou nenhum procedimento de pagamento de alguma coisa de entrada. Ele falou assim, ó, crê, se crê verás a glória de Deus. Não é assim, ó, ingresso black você vai ver a glória de Deus, o ingresso diamond você vai ver a graça de Deus, o ingresso super diamond você vai sentar, você vai ser a quarta pessoa da Trindade. Ele não inventou esses módulos. Ele falou assim, ó, você crê, vem que é comigo, eu entreguei minha vida por você. Você pode entender o que eu estou falando, amém? O Evangelho é isso, gente. O Evangelho é simples, é dado para nós. Mas às vezes nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos vivendo do Evangelho, vivendo do que o Evangelho proporcionou para nós. Mas nós carregamos a missão de implantar o Evangelho na terra. Eu preciso viver isso, gente. Mesmo que eu perca algumas coisas. Mesmo que não dê tempo de eu ficar rico nessa terra. Talvez não dê tempo de eu fazer o botox na minha testa. Talvez não dê tempo de eu comprar o meu carro dos sonhos. Talvez não vá dar tempo de eu comprar a minha casa dos sonhos. Mas tem que dar tempo do Evangelho ser proclamado aqui na terra. A minha vida tem que expressar isso, gente. Eu tenho que fazer isso enquanto eu estou vivo. Não dá para ficar esperando. Não dá para ficar pedindo a Deus recurso. Deus me dá uma estrutura para eu abençoar. Deus me dá isso para eu fazer. Não, faz agora com o que você tem nas suas mãos. Porque Deus vai abençoar o que você fizer. O Evangelho é entrega. Entrega o que tem. Entrega o que dá. O que eu sou. Isso é entrega. E Deus entregou o que tinha de melhor no universo. O próprio Filho. O único Filho. Meu Deus. Então Pedro tinha um discurso maravilhoso. Um discurso de crente. Experiente. Sabia o que estava falando. Só que não tinha nada de verdade. Porque Jesus sabia o coração dele. Quarta fase. O que deveria se manter firme na posição que Deus colocou, mas deixou o cansaço vencer e desistiu. Isso acontece com muitas pessoas, no ministério, por exemplo, na igreja. Pessoas que foram encontradas por Deus, foram colocados dons de Deus na vida dessa pessoa. Deus entregou promessas, cumpriu promessas, e essa pessoa, por um tempo, deixou o cansaço físico vencer. E acabou dormindo na caminhada com Jesus. E hoje está parada, dormindo. Está simplesmente entregue ao cansaço. Vamos ler Mateus 26, 40?
Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí, vocês não conseguem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou Jesus a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Não se engane, a minha carne, a sua carne é e sempre vai ser fraca. Por isso que Jesus falou, vigia. Vigia a sua carne. Se possível, bota câmeras em volta de você e anda se vigiando. Vendo o seu comportamento, as suas palavras, o que você vê, o que tu diz, como tu trata as pessoas. Porque Jesus precisa que eu e você tenhamos uma postura diante das pessoas. Nós somos para Deus o que somos para as pessoas. Se você é uma pessoa grosseira, ríspida, Deus sabe que você é assim. Não adianta tu chegar e louvar a Deus, ou na oração falar macio, ser fofo com Jesus, sendo que você trata mal as pessoas, não adianta. Porque quando você trata mal as pessoas, você está tratando mal os filhos de Deus, aqueles a quem Ele ama. Então trata mal um teu filho para você ver se tu como pai e mãe tu vai gostar. Vai gostar não? Agora trata os filhos de Deus, para você ver como é que vai ser. Seja negligente com os filhos de Deus, para você ver como é que vai ser. Quinta fase, João 18:18. O que nega Jesus, negando tudo que Ele fez por ele. Que fase, hein? Talvez você deve ter vivido essa fase, como eu já vivi também. Já negligenciei o Senhor. Já negligenciei as coisas que Ele fez por mim. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Bota lá no 25 agora, versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Ei, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. O que estava acontecendo aqui, gente? Guarda essa cena, tá? Que eu vou usar essa cena lá no final. Pedro estava em volta do que, gente? De uma? Então guarda essa cena aí. Só tem 3 palavras fogueira no Novo Testamento inteiro. 2 nos Evangelhos, que a gente vai explicar hoje, e uma em Atos, que quando a cobra morde Paulo, lá em Atos 27 ou 28, ele balança a cobra e joga ela na fogueira. A única fogueira fora dos Evangelhos é a de Atos ali. Então só tem essa fogueira que eu estou falando e uma próxima que eu vou falar para depois. Só para tu guardar. Então Pedro estava numa fogueira, ali foi depois que Jesus havia sido preso e levado para o julgamento. Pedro foi acompanhando Jesus, provavelmente com João, porque João conhecia o pessoal lá do Sinédrio e tal. Então Pedro estava ali na cena, vendo Jesus, ele estava perto de uma fogueira porque fazia frio. Então as pessoas abordavam Pedro, falando: nem você não é um deles, tu se veste parecido, tu fala igual, tu tem um sotaque, tu tem um jeito, tu corta o cabelo lá no mesmo barbeiro, tu tem o mesmo penteado. Que as pessoas que andam juntas, elas se parecem. E ele ali negou cegamente, assim, negou descaradamente. Por que Pedro nega Jesus? Primeira coisa simples e básica para eu e você entender: a pressão. A pressão da vida. A pressão que foi colocada sobre a vida de Pedro. Os olhares do mundo pressionaram Pedro. O que Pedro fez? Entregou. Não conheço. Eu e você, gente, não se engane. Se a vida é difícil, quando a gente não está servindo a Jesus, a vida vai ser um pouquinho mais difícil. Tem um memezinho que fala, né? É cansativa a vida do crente. Porque existe o inferno contra a nossa vida. Existem os poderes do inferno e a luta contra a nossa própria carne quando servimos ao Senhor. Então, quando eu e você, de fato, nos posicionarmos com o Senhor, a gente dizer sim para Deus e vou servir ao seu santo nome, à sua igreja, pode preparar que vão vir lutas, virão pressões, virão problemas que vão pressionar eu e você de todos os lados. E o que acontece com algumas pessoas? Acontece como Pedro, nega Jesus. A vida começa a ficar tão pesada, tão difícil. Sabe o que a pessoa faz? Não aguento mais, não vou entregar. No final de ano é a síndrome do entrega-cargo nas igrejas.
Toda a igreja passa pela mesma síndrome. Pastor, ano que vem estou pensando em mudar o meu cotidiano, a minha agenda. Então, assim, vou pedir ao Senhor, estou orando. Como se Deus tivesse falado para a pessoa sair, né? Que assim, eu pensando em fazer novas coisas e tal, então a gente vai sair, a gente está um pouco cansado e não sei o que lá. Olha, se Deus falou, vai de olho fechado. Agora, se Deus não falou, fica no lugarzinho que Deus te colocou, não faz isso não. É um perigo. Se você negar o seu chamado por pressões, você vai viver o que Pedro viveu. Ele negou Jesus, porque ele foi pressionado. Então se prepare para pressões. Se prepare para o inferno te pressionar. Se prepare para a sua carne te pressionar, dizendo não para as coisas de Deus, colocando preguiça, colocando a justiça humana, colocando um monte de coisa, para que você venha realmente ser convencido de dizer não ao seu chamado. Isso vai acontecer hoje ou amanhã, semana que vem, nos próximos dias. Então que você não chegue nesse ponto de ceder pelas pressões, porque a carne é a primeira inimiga. Se você olhar para Esaú entregou a sua primogenitura por quê, gente? Por causa da fome. A fome está onde? Na carne. Um desejo da carne pressionou Esaú numa forma tão grande que ele foi capaz de entregar a bênção dele. Se você olhar para várias pessoas na Bíblia que erraram e pecaram porque não suportaram as pressões da carne. Davi caiu com Betseba. Por quê? A carne o pressionou. O desejo carnal pressionou Davi. E ele não suportou a pressão. Agora, se você olhar para a vida de José, ele suportou a pressão. Ele era escravo. Estava ali vendido pela família como morto. A mulher de Potifar, provavelmente uma mulher bonita, de boa aparência, bem cuidada, cheirosa, bem arrumada. A mulher de um grande líder, né? José, como escravo, revoltado com a vida, o que ele poderia pensar? Quer saber, eu estou todo lascado mesmo, vamos sair, mulher, vamos nós dois mesmo, vamos se acabar numa bola de fogo, vamos, né? Ele poderia, quer saber, eu estou revoltado mesmo com a vida, já que tu me quer, eu também te quero e vamos para cima. Mas algo dentro de José falava assim: você não é feito para essas coisas. Você não pode ceder a essas pressões. O que José fez? Fugiu. E o que José se tornou depois? Governador do Egito. Então Deus quer colocar eu e você em lugares altos. Deus quer colocar eu e você em lugares de influência na sociedade. Só que lá naquele lugar vão ter muitas pressões. Vai ter pressões enormes que vão pressionar eu e você a ceder os princípios que Deus quer implantar em nós. Então, algumas provações que estão nos provando agora, nesse nível baixo onde estamos, são para nos forjar para quando estivermos em um lugar alto, estamos preparados para qualquer nível de pressão. E vem mulher de Potifar, vem mulher de não sei aonde, eu vou dizer não porque a minha vida é do Senhor e eu não me entrego. Então se prepare para suportar grandes pressões. Se está difícil agora, se prepare para mais. Se fortaleça no Senhor, que as pressões virão. Amém? Sexta fase. Aquele que esqueceu tudo que viveu com o Senhor e voltou para a vida antiga. Meu Deus, o que é isso? Olha só que trajetória terrível Pedro teve, né? De encontrado por Jesus, recebeu um novo nome, uma missão, viu milagres, viu coisas extraordinárias acontecer, andou sobre as águas, viu o cego enxergar, viu o pão multiplicar, viu coisas, viu peixe com moeda dentro da boca. Meu Deus do céu. E ele simplesmente nega Jesus, negligencia tudo que Jesus fez, e agora sabe o que ele faz? Vira as costas para o Senhor. João 21:3. Olha o que ele diz: vou pescar. Meu Deus. Disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Meu Deus. É um pior do que o outro. É um indo para o abismo levando o resto. E eles foram, entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada.
Deixa eu falar uma frase para você que eu aprendi com a minha líder de adolescente, quando eu era adolescente. Não faz muito tempo, é bem próximo assim a data. Pelo menos eu acho. Eu considero, né? Pelo menos. Essa minha líder, a irmã Mari, ela sempre falou assim para mim: Carioca, quando Jesus pega a gente não serve para mais nada. Tu entendeu, não? Faz sentido para você? Quando você tem um encontro real com o Senhor, a tua vida antiga não faz mais sentido. As coisas que tu fazia antes não vai dar mais certo. Olha o que eles fizeram aqui. Vou pescar, vou voltar. Ele não estava nem indo, ele não falou assim, vou pecar. Não, vou pescar. Ele estava indo trabalhar. Uma coisa que era corriqueira da vida. Vou voltar para a minha vida antiga. O que aconteceu? Deu tudo errado. Não adianta, Jesus já pegou você. Olha para alguém do teu lado e fala assim, aí, já era. Jesus já te pegou, meu irmão. Não adianta voltar para a vida antiga. Fala, profetiza e me ajuda a profetizar em nome de Jesus. Me ajuda aí com autoridade, já olha dentro do olho dessa pessoa e fala assim, não dá mais para voltar. É uma ida sem volta com Jesus. Vai dar tudo errado se você voltar. Por que deu errado aqui? Ficar a noite inteira pescando deu tudo errado. Isso aqui me lembra um episódio da minha vida. Deus por 6 anos, ele falava uma frase para mim, através de profecias. Eu não te quero mais apenas nos horários vagos da vida. Eu te quero o dia inteiro. Ele falou 6 anos, 6 anos. E quando eu me entreguei de fato e parei de trabalhar, a minha profissão, antes disso, era inspetor de solda. Trabalhava, fazia ultrassom, o mesmo ultrassom que faz na barriga da mãe lá, faz ultrassom em soldas. Eu trabalhava na área de petróleo e gás, e trabalhava em plataforma e tal, em equipamentos de contenção de óleo e tudo dessa parte metalúrgica, né? E eu tinha uma qualificação que era de detecção de vazamentos em qualquer coisa que pudesse conter óleo e gás. E na época, aqui em Santa Catarina, não tinha muitos inspetores, provavelmente nenhum aqui em Santa Catarina, porque essas obras são mais localizadas no Rio, São Paulo, no Nordeste. Então, os inspetores qualificados nessa técnica, eles estão lá, não estão aqui, porque aqui não tem muito trabalho dessa área. E eu estava aqui, só que eu já tinha me entregue para a vida missionária. E essa época, nem salário eu tinha. Eu fiquei 2 anos trabalhando como missionário, aquele Estevão, sem salário. O salário quem me dava era Jesus. E, num belo dia, eu já estava há 8 meses trabalhando como missionário. Eu estava na secretaria da igreja, trabalhando de manhã, eu trabalhava na secretaria da igreja, meu telefone liga. Aí a pessoa fala assim, alô, tu é o João e tal, que a gente tem uma obra aqui de uns tanques de contenção de óleo, a gente precisa fazer inspeção. E me indicaram o teu nome porque tu está aqui em Santa Catarina, então fica mais fácil. Isso, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava, eu morava em São Bento do Sul, há 10 anos atrás, só para tu ter uma ideia assim de números, há 10 anos atrás, quando eu fazia bico desse trabalho, fora o meu emprego, nessa época eu fazia bicos de inspetor, para essa técnica eu cobrava R$1.000 por dia para trabalhar. Não trabalhava todo dia, senão era uma bênção, né? Mas quando eu pegava um serviço assim, era R$1.000, só para tu ter uma ideia, 10 anos atrás. Isso faz uns 7 anos atrás, essa ligação. Então, fazia menos tempo. Então, provavelmente estaria um pouco mais cara a diária de um inspetor daquela técnica. Aí a pessoa falou assim, nós temos aqui um trabalho de mais ou menos uns 7 dias, 6, 7 dias de trabalho. Aí minha calculadora começou a fazer conta, glim, 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 começou, né? Eu sem salário, 7 dias de trabalho como inspetor, estava feito, né? Era muito dinheiro para mim. Então eu fui imaginando, meu Deus, eu comecei a fazer conta. Mas eu num telefone aqui com a mulher, Deus começou a falar no outro telefone aqui comigo. Aí a mulher falando comigo, aí Deus falou assim comigo, você vai cuidar de você ou eu cuido de você? E a mulher falando, e ele fala, você vai cuidar. Sabe quando tu tá no telefone e alguém fica falando, você vai, espera aí que eu tô falando no telefone? É como se fosse essa sensação eu tive. Jesus falando aqui, eu tentando escutar a bênção, eu pensando, meu Deus, é uma bênção. Jesus está atrapalhando a minha bênção. Aí eu me irritei na hora e falei assim, moça, você pode me ligar amanhã, porque eu estou tendo que atender uma pessoa aqui. Não dá para eu falar contigo aqui, só um minutinho. Desliguei o telefone, aí eu desligou. Quando ela desligou o telefone, eu fui falar com Deus. Falei, Deus, e aí?
Não é para eu ir então? Poxa, é uma bênção para mim. Eu tenho certeza que o meu pastor vai me liberar. É uma semaninha de trabalho, vai ter dinheiro para o resto do ano. Estava chegando o aniversário da Keila, estava chegando IPVA do carro para pagar, seguro, um monte de continha de final de ano assim, cara, ia ser extraordinário. Eu não sabia como eu ia pagar, porque eu não tinha salário. Então eu acreditava que era uma bênção. Você acha que Deus respondeu? Não respondeu. Ele estava falando comigo só no telefone, depois do telefone ele parou de falar. Sabe por quê, gente? Deus não quer ficar naquele relacionamento que a gente fica pedindo sinal. Me dá um sinal, me dá uma confirmação. Faz isso aqui. Não, cara, Deus falou, é para fazer. Faz de cara. E ele já tinha falado. É para você cuidar de você ou eu cuido de você? E depois disso ele não falou mais nada para mim. Só que eu sabia, no espírito eu sabia o que era para fazer. Mas a carne não queria. Deixei passar o dia, eu orando para Deus, Deus, tomara que essa mulher não me ligue, porque eu não vou conseguir dizer não para ela. De manhã estava eu na secretaria, o telefone, blim, blim, blim. Ai, Jesus, que vida difícil. Aí a mulher, então, João, vamos lá, eu preciso fechar, estamos com pressa. E realmente esses trabalhos de óleo e gás, eles são toda a vida urgentes. E a inspeção, ela é muito complicada, eles esperam a inspeção liberar para poder vender o produto e tal, é um transtorno gigante. Aí eu respirei fundo e falei, moça, tenho que te contar uma história. Eu não posso ir. Aí ela assim, como assim? Eu não posso, não dá, porque eu sou missionário. Aí ela, como assim? Eu vou te explicar melhor. Eu parei de trabalhar. Eu entreguei tudo para o Senhor. E agora eu não posso mais me envolver financeiramente com outras coisas. Porque quem me sustenta é Deus. E a mulher ficou sem entender, mas como assim, moço? Mas é só vir aqui fazer inspeção? Ele, não posso. Eu gostaria muito que você me entendesse e desligasse agora o telefone, senão eu vou ceder. Então eu desliguei o telefone. E acabou ali. Vocês acham que Deus jogou uma bolsa de $1.000 assim na minha frente? Alguma coisa? Não aconteceu nada. Sabe por quê? Era só para eu obedecer. Porque a gente acha sempre que depois de uma grande obediência virá uma grande bênção. Não, obedecer é para obedecer, gente. E eu obedeci, sem ganhar nada, continuei sem salário. Que bênção, né? Só que depois aconteceu algo, Deus trouxe uma bênção na minha vida, um mês depois daquilo ali. Uma bênção, no mínimo, 3 vezes menor do que aquele trabalho que eu ia fazer, mas essa bênção que eu recebi, consegui pagar todas aquelas contas que eu achava que eu precisava pagar, e eu paguei todas elas. Paguei o IPVA do carro, paguei o seguro, dei um presentinho para aquele final de ano. Fiz tudo, não sobrou um centavo. Mas deu para fazer tudo. Sabe por quê? Deus sabe o que a gente precisa, gente. Deus sabe. Jesus falou, pare de ficar gritando, repetindo as suas orações, como se na insistência Deus fosse, assim, ficar de cabeça cheia e fazer o que está pedindo. Pare com esse costume, entra no seu quarto, fecha a porta, em secreto, o seu pai te recompensará, porque Ele sabe o que vocês precisam. Busque o Senhor e sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. A gente tem que se apegar nessas promessas. E eu passei esses 2 anos. Eu passaria mais 10 anos. Passaria o resto da minha vida sem salário. Porque eu sei quem me sustenta. Eu sei o que Ele faz. Estão entendendo, gente? E Pedro aqui voltou para a vida antiga. A minha vontade de voltar para a vida antiga foi muito grande esse dia. Eu consegui dizer não, glória a Deus por isso. Foi o Espírito Santo que me sustentou e me fortaleceu. Mas uma coisa eu te falo assim, não tente voltar para a sua vida antiga. Vai dar tudo errado. Viva o que Deus deu para você viver, se apegue nas coisas que Deus te colocou para fazer. Mesmo que não faça muito sentido, mesmo que humanamente seja inviável, seja esquisito para as pessoas, humanamente alguém te olha e fala, tu é um maluco, tu é um doido, eu estava falando isso para mim de hoje à tarde. Nós temos como cristãos ter uma equação de vida, que nessa equação a gente precisa ter um coeficiente de loucura muito alto. Porque se a gente não tiver uma loucura, a gente não está vivendo o Evangelho. Porque para o mundo, para aqueles que não conhecem Jesus, é loucura, mas para aqueles que conhecem, a cruz é o poder de Deus.
Então é loucura porque não conhece. É prejuízo porque não sabe. Talvez se eu não conhecesse o que eu precisaria conhecer de Deus nessa época, eu iria dizer sim para o trabalho. Porque eu precisava, gente. Eu lembro que alguns meses antes desse dia, dessa ligação, eu pensei, eu não orei, eu vivi o que a gente leu aqui em Efésios 3. Eu pensei, eu não orei, eu não falei com Deus, eu só pensei e falei assim, meu Deus, está chegando o aniversário do Estevão, o que eu vou fazer, né? Eu só pensei, eu não pedi, eu não programei, mas eu sabia que eu não tinha o que fazer. A gente ia fazer um bolo lá de baunilha, de caixa, ia botar uma vela e deu. Eu só pensei. E naquela semana um amigo meu me ligou de outra cidade, uma cidade bem longe de onde eu estava morando na época. Eu morava em Canoinhas, lá no interior. E ele falou a seguinte história para mim, falou assim, Carioca, é o seguinte, faz 4 anos que eu estou tentando vender um terreno meu e eu não consigo vender. Só que esse mês eu fiz um propósito com Deus, que eu iria ofertar parte desse dinheiro para um missionário. Se eu vendesse esse terreno. E na hora que eu fiz essa oração, Deus falou assim, ó, eu já tenho um missionário que você vai ofertar. É o Carioca. E ele vendeu o terreno. E ele falou assim, ó, Carioca, eu vou ofertar na sua vida. É um valor pequeno assim, que eu fiz com propósito, mas eu acredito que vai ser bênção para você. E ele falou assim, ó, tem uma condição, eu não quero que tu gaste nada aí na igreja, porque eu te conheço, ele sabe que eu tiro do meu e fico sem nada e embolo numa bola de fogo e vamos vivendo. Aí ele falou assim, ó, eu quero que você gaste com você, com a Keila e com o Estevão. Deu para fazer a festa do Estevão. Tudo o que eu nem sonhei, eu fiz a festinha do meu filho. Sabe por quê? Deus cuida. Deus respalda a palavra dele. Quando você diz não para a vida, quando você diz não para uma vida humana e busca viver o que o Senhor tem para você. Muitos não vivem por medo, muitos não vivem por insegurança, porque realmente andar sobre as águas é andar sobre um lugar muito inseguro. Mas Deus quer te chamar você para andar no sobrenatural com Ele. Deus quer que você viva todo dia um milagre diferente, um milagre assim, ó, vai bater, não bateu, sabe por quê? Jesus te livrou. É desse jeito que Deus quer que você viva. E eu lembro, a gente não fez coisa grande porque não era muita coisa. Eu lembro que a Keila fez tudo, todos os docinhos, todas as decorações. Aquilo tem um trabalho manual incrível. E sabe assim, parece que a gente pagou uma empresa de festa. A gente foi para um sítiozinho lá que tinha uns bichinhos. A gente fez uma festa do lado de 2 araucárias assim. Mas se você ver as fotos, parece revista Caras. É coisa de rico. Claro, eu sou rico, eu sou filho do rei, né, cara? É lógico que eu sou rico. Então Jesus quer que eu e você não sejamos frouxos sobre essas pressões que a vida vai nos trazer. E é muito perigoso viver fora do propósito de Deus, gente. Tem muita gente dentro da igreja, frequentando a igreja, sendo líder de departamento, trabalhando, servindo em alguma área, mas está fora do propósito, está fora do que Deus está falando para fazer. Isso é um perigo muito grande. Talvez é por isso que não está dando nada certo. Talvez é por isso que a vida está pesada, porque estamos fora. Eu vou fazer uma pergunta bem honesta aqui, como eu fiz de manhã, eu vou fazer agora também. Quantos aqui, sem desviar da igreja, porque a gente acha que o desviado é só aquele que não vai mais na igreja. Mas hoje vamos formar outro conceito do desviado aqui. Quantos aqui, em algum momento da vida, estava frequentando a igreja, vivendo, servindo, tocando, fazendo alguma coisa, mas estava fora do propósito do Senhor e totalmente desviado do Senhor e perdeu o sentido da vida, estava fazendo no automático e não tinha mais sentido. Quem já teve esse sentimento? De estar dentro da igreja e parece que está sem... Sabe por quê, gente? Viver fora dos propósitos do Senhor é viver sem sentido para a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não está em Jesus não está no caminho, está em qualquer caminho perdido. Quem está sem Jesus está sem vida. E não está na verdade, ele está sendo enganado por qualquer outra coisa. Aquele que está enxertado na videira verdadeira, ele usufrui, ele desfruta dos nutrientes de Jesus. Porque eu e você não temos nada. Lá em casa, lá na frente de casa é um pé de limão.
no qual eu usufruo dele todos os dias para fazer um suquinho de limão na hora do almoço. E tá vindo limão, tá vindo carregado. Agora no verão, meu Deus, eu vou. E ontem eu estava ali olhando ele e tinha um galho bem alto, bem marrom, que tinha uns limãozinhos marrom, umas folhas marrom. Falei, o que é isso? Oxe. Será que ele pegou terra, pegou lama e ficou assim? Eu fiquei olhando, ele era mais seco assim. Eu falei, mas que estranho, bem em cima assim. Tinha um monte de limãozinho pequeno nele. Era um galho que eu vi a Celeste cortando assim um pouco, porque estava pegando nos fios. Provavelmente eles cortaram esse galho, mas só que ele ficou em cima do pé. E Jesus falou muito comigo sobre aquela cena. Aí eu entendi, olha, tá vendo? Às vezes nós estamos na árvore, na igreja. Temos folhas, temos até alguns frutos envelhecidos, frutos de algum momento que eu frutifiquei, mas eu não frutifico mais. Mas está ali, está exposto. Eu tenho um histórico. Eu tenho uma história a dizer que eu tenho fruto, tenho folhas. Mas esse galho não estava ligado, ele estava seco, ele não vai produzir mais. Na verdade, ele já está morto, ele só está ali em cima jogado, gente. Quantos de nós, às vezes, estamos assim com o Senhor? Nós queremos estar assim, ó, encostado em cima, repousado sobre as coisas de Deus. Só que estamos sem vida, porque nós não estamos enxertados, recebendo. Não tem outro nutriente para mim e para você se não for o de Jesus. Não tem outra forma de vida se não for com Ele. Ele é o dom da vida. Se não estivermos enxertados, nós não vamos viver. Nós vamos ser enganados pelas folhas que estão penduradas em nós, que são talvez os nossos dons, os nossos recursos, as coisas que nós sabemos fazer, as nossas habilidades. Quem sabe nós em algum momento da vida também frutificamos e temos um histórico de frutos, está ali pendurado em nós, as evidências de que nós frutificamos, mas isso não é o bastante. Se eu e você não estivermos ligados no Senhor, nós não seremos nada. Se ligue ao Senhor hoje em nome de Jesus. E a sétima e última fase de Pedro. Você vê que ele negou Jesus, voltou para a vida, estava dando tudo errado, foi pescar, um profissional da pesca, não conseguir pescar porque tem alguma coisa errada. Perdeu o significado de viver, porque estava fora dos propósitos do Senhor. E a sétima fase, Jesus ressignificando a vida de Pedro. João 21, 4. Vamos ler rapidinho. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Está vendo quando estamos fora do propósito? Jesus aparece para nós, Jesus está falando com a gente e a gente não reconhece. Quem sabe Jesus já falou contigo aqui algumas vezes, através dessa plataforma aqui, mas a gente está tão carnal, a gente está tão humano, que a gente escuta e a gente não entende que é o Senhor falando. É uma pessoa falando, é uma voz. Aqui, ó, eles não reconheceram Jesus, era uma voz. Porque estavam fora. Vamos pescar? Vamos voltar para a vida antiga? Vamos. Saíram da sombra do Onipotente. E ele perguntou para eles: filhos, vocês têm algo para comer? Aí eles responderam: não, é lógico que longe do Senhor nós não temos nada para comer. Longe do Senhor teremos fome, porque é só Ele que é o bom pastor que nos leva para pastos verdejantes, onde tem alimento. Então quando o Senhor não é o meu pastor, eu vou sentir falta de coisas, porque não vai ter recurso. Está aqui, tem comida aí? Não. Ele disse: então lança aí do lado direito, e vocês encontrarão. Que doideira. Um barco, né? Está aqui a água. Você joga a rede aqui, desse lado. Será que um barco não tinha mais do que 4 metros de largura? Será que 4 metros de distância eles iam pegar peixe que não estava pegando aqui? Poxa, a água é tudo igual embaixo. Será que os peixes eram tão inteligentes que estavam se escondendo atrás do barco assim? Ó, estão jogando a rede, se esconde do outro lado que ele não vai pegar nós. Não. Jesus é o dono de todas as coisas. E Ele faz você receber coisas de onde nem tem. Vai brotar peixes de onde é improvável. Você vai olhar, não tem como vir peixe disso aqui.
Sabe por quê? Jesus libera uma palavra sobre a sua vida hoje. Que vai vir peixe de onde não tem. Não tem, definitivamente não tem. Não tem para o mundo, mas para Deus tem. Não tem para a circunstância, mas Deus faz ter. Deus faz brotar. Deus faz existir aonde não tem. A matéria-prima do Senhor é o nada. Ele não precisa de nada para criar todas as coisas. Está aqui, joga aí. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Meu Deus. Você está recebendo a promessa do Senhor e está entendendo que Deus está falando com você? É muito pontual, gente. É muito pontual. Faz muito sentido com a palavra do domingo passado sobre José. Sobre Deus nos colocar em posições altas de destaque, enriquecer as famílias dessa igreja, de lugares altos que Deus vai nos colocar. Agora aqui, ó, como que Ele vai nos colocar? Ele faz brotar peixe onde não tem. Ele faz quase estourar a rede que você tem de pesca. Então o discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: ei, Pedro, é o Senhor. Olha lá, é Jesus. Ouvindo isso, vestiu sua capa e lançou-se ao mar e foi em direção a Jesus. Interessante, Jesus, eu preciso que tu preste muita atenção nesse pedaço que é o final da mensagem. Vamos lembrar como Jesus encontrou os discípulos, onde eles estavam, no barco, tinham acabado de uma tentativa de pesca frustrada. Então Jesus entra no barco, manda ir para a profundidade, e lá ele manda lançar rede, lá enche de peixe, quase estoura a rede. Primeiro momento. Então olha de novo, Jesus agora encontra de novo os discípulos. Aonde Jesus encontra eles? No barco, só que agora não é mais na praia. Os discípulos estão lá na água profunda. O que eu entendo disso? O lugar onde Jesus te levou um dia, nada pode tirar daquele lugar. Nada nos separará do amor de Cristo. Aquela profundidade que Jesus chamou os discípulos para ir no primeiro encontro, eles não deixaram de estar. Olha onde eles estavam. Estavam lá, Jesus estava na praia agora. Ei, pegaram alguma coisa? Aqui, mesmo que você erre, mesmo que você negligencie, o amor de Deus está repousado sobre a sua vida, e você e eu, é só reconhecer, é só se arrepender, que a nossa vida vai voltar para o lugar, porque o amor de Deus está repousado sobre você. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a nossa vida. Eles estavam lá na mesma profundidade onde Jesus posicionou eles. Então a cena, Jesus começa a reconstruir uma cena de encontro com uma cena de desencontro. Uma cena onde Jesus encontrou e chamou, e uma cena onde os discípulos estavam abandonando o chamado. E quando Jesus é reconhecido por Pedro, porque Pedro, como um bom sanguíneo, quem é sanguíneo vai saber o que eu estou falando, é aquele que quando magoa, também pede perdão na hora, mas quando ele magoa, o sanguíneo fica magoado igual, ele fica ressentido, porque ele sabe que magoou. O sanguíneo, enquanto ele não pede perdão, ele vai ficar remoendo aquele problema, até ele tem facilidade de pedir perdão, mas enquanto ele não pede, ele vai ficar ali. Então imagina Pedro, os dias se passando, e ele lembrando dele negando a Jesus, da cena, e ele quando viu Jesus, ele lembrou: meu Deus, aquele dia eu neguei ele, cara, e agora? O que eu vou falar para ele? Aquele dia que eu estava atrás daquela fogueira, e eu vi ele passando, e me perguntaram se eu era discípulo, eu disse que não. Meu Deus, e agora que vergonha. E olha só que lindo. Versículo 8, João 21, 8. Os outros discípulos vieram de barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma o quê? Quando desembarcaram, viram ali Jesus reconstrói a mesma cena onde Pedro negou. Ele tem o cuidado de reconstruir a mesma cena agora para perdoar. Não é por acaso que Jesus construiu uma fogueira. Estava ali. Tinha peixe sobre as brasas e tinha um pouco de pão. E nessa cena, na fogueira, Jesus faz aquela pergunta para Pedro que todo mundo conhece: tu me amas, Pedro?
E quantas vezes Jesus pergunta para Pedro? Quantas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus estava ali esmagando as 3 vezes negadas de Pedro, com o amor de Jesus sobre o pecado de Pedro. Jesus teve o cuidado de reconstruir a cena, para que não somente o perdão fosse derramado, mas que a mágoa de Pedro também fosse retirada do seu coração. Ele não ia mais lembrar que numa fogueira ele tinha negado Jesus. Agora ele vai lembrar que numa fogueira Jesus perdoou ele. Ele vai agora lembrar para o resto da vida dele: meu Deus, eu neguei Jesus, estava atrás de uma fogueira, o pessoal me perguntando, me pressionando, eu neguei, mas eu me lembro também do dia que Jesus me perguntou se eu amava. Eu falei: Jesus, eu te amo. E Jesus falou para mim assim: ó, faz o seguinte, cuida dos meus pequeninos. E Jesus poderia ter me condenado, poderia ter falado assim: ó, você me negou, né, seu sem vergonha, eu vou acabar com você, você vai para o inferno, você me negou. Não, Jesus chegou e falou assim: ó, você vai ser o líder da minha igreja, você vai cuidar dos meus pequeninos. Sabe por quê? O poder da graça do Senhor sobrepõe e esmaga todo e qualquer pecado que você estiver carregando. Agora basta eu e você nos posicionarmos diante do Senhor. Basta eu e você sair desse barco e ir em direção a Jesus. Como o filho pródigo foi em direção à casa. E o pai estava esperando ele de braços abertos. E deu um anel, deu uma sandália, e botou roupa nova e fez uma festa com o filho.